Localizada na América Central, a Guatemala possui cerca de 16 milhões de habitantes e faz limites a oeste e a norte com o México, a leste com Belize e Honduras, ao sul com El Salvador, além de ser banhado pelo Oceano Pacífico e Oceano Atlântico. O país possui território sujeito a terremotos, é cortado por duas cordilheiras com picos e vulcões que ultrapassam 4.000 metros de altitude. Foi o principal centro da civilização maia entre os séculos IV a IX. É uma nação marcada pela oposição entre os indígenas de origem maia, que são quase metade dos habitantes, que exercem forte influência na cultura nacional, e a elite de origem espanhola, que controla a produção econômica e o poder político no país. A agricultura se desenvolve nas planícies costeiras, principal atividade econômica do país, com base em culturas tropicais de exportação como café, açúcar e banana, e emprega mais da metade da população economicamente ativa. Sua indústria está em desenvolvimento constante e gradativo. Ela fica à frente de todos os outros países centro-americanos, motivo pelo qual serve de exemplo para toda a América Central. A grande maioria dos guatemaltecos mora em áreas rurais da cidade. O PIB, Produto Interno Bruto, foi, conforme a última avaliação, estimado em pouco mais de 75 bilhões de dólares norte-americanos, e a sua moeda é o Quetzal. Com clima tropical, o país recebe turistas de todos os lados do mundo, estando entre eles os principais destinos da América Central durante todas as estações e períodos do ano. No plano social, a Guatemala enfrenta uma situação difícil. Mais da metade da sua população vive abaixo da linha da pobreza. O país apresenta uma das mais altas taxas de desnutrição no mundo. Um quarto de seus adultos são analfabetos e há um alto nível da desigualdade de renda. Agora vamos falar da macroeconomia da Guatemala. Principais indicadores macroeconômicos. O PIB, Produto Interno Bruto, mede os bens e serviços de um país, ou seja, toda a produção interna em determinado período de tempo. Na América Central, a Guatemala é uma das nações mais promissoras com maior crescimento, tendo sua economia baseada predominantemente na agricultura. A taxa de crescimento do PIB indica a percentagem do aumento ou diminuição do Produto Interno Bruto. No ano de 2015, a Guatemala teve um aumento de 4%, enquanto no ano de 2016 teve um aumento de 2,6%. Esse aumento tão pequeno no ano de 2016 é reflexo dos escândalos de corrupção e a insatisfação com os serviços públicos que já vem afetando a economia desde 2015. O PIB per capita é o Produto Interno Bruto, dividido pela quantidade de habitantes de um país. Ou seja, quanto maior o PIB, mais desenvolvido o país é. A Guatemala teve um aumento do PIB per capita no ano 2015 em relação ao ano de 2014, variando de algo próximo de $3.000 para $3.050 por habitante. Esse aumento deve-se à ajuda dos Estados Unidos da América, que doou cerca de $1 bilhão para a América Central, com o objetivo de ajudar a alavancar a economia dos países latinos. A Guatemala, por sua vez, removeu funcionários de altos cargos suspeitos de corrupção e de tráfico de pessoas. Também teve a entrada de carros antigos repletos de objetos que saíram dos Estados Unidos em caravanas para o mercado da Guatemala, com o objetivo de vender os carros e os objetos encontrados dentro deles. E com isso a economia da Guatemala conseguiu alavancar. Formação bruta de capital fixo mede o quanto as empresas aumentaram seus bens de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens. São basicamente máquinas, equipamentos e material de construção. Ele é importante porque indica se a capacidade de produção do país está crescendo e também se os empresários estão confiantes no futuro.
No gráfico, podemos ver que a Guatemala teve um aumento nessa formação de 2015 para 2016, indicando que a produção, principalmente industrial, está em constante crescimento. A taxa de inflação fornece a variação percentual mensal e anual dos preços ao consumidor em relação aos preços anteriores. Fazendo a análise do primeiro trimestre da taxa de inflação, pode perceber que a taxa em 2015 tem uma diferença média de 1,91% em relação a 2016. E no primeiro trimestre dos anos, houve um escândalo de corrupção no país e o início da estabilidade da economia. Analisando o segundo trimestre, podemos perceber que a taxa em 2015 tem uma diferença média de 1,79% em relação a 2016. Nesse trimestre dos anos, respectivamente, houve um aumento do uso das forças militares na segurança do país e a oferta para refinanciar a dívida pública. No terceiro trimestre, podemos perceber que nos anos de 2015 e 2016, a taxa de inflação teve uma diferença média de 2,59%. Nesse trimestre, o país passava por prisões do vice-presidente do país e do presidente do Banco Central, e o aumento no ramo da segurança. No quarto e último trimestre, podemos perceber que a diferença média entre os anos foi de 1,95%, tendo como acontecimento as eleições e a aplicação de medidas contra a imigração. Em suma, a taxa de inflação no ano de 2015 permaneceu baixa em relação à de 2016 e pode notar que ao longo do gráfico há uma oscilação tanto no ano de 2015 quanto no ano de 2016. A taxa de juros, em síntese, se trata de uma percentagem de um valor que se foi emprestado, na qual terá que ser dado a mais ao credor, ou seja, quem forneceu o crédito. Sua função é, além de trazer lucro para o credor, evitar uma desvalorização cambial, contendo a inflação de custos e incentivar a compra de títulos. Como pode ser observado no gráfico da taxa de juros da Guatemala, só houveram diminuições ao passar dos trimestres no ano de 2015, dando espaço para uma estabilidade e taxa de juros de 3% até o último trimestre de 2016. Provavelmente por conta de uma contenção de inflação, para evitar a desvalorização cambial e para o aumento das vendas, a taxa de juros acabou com esse comportamento entre o ano de 2015 e 2016. Balança comercial é um termo econômico que representa as importações e exportações de bens entre os países. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando esse exporta mais do que importa. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável. A balança comercial favorável apresenta vantagens para um país, pois atrai moeda estrangeira, além de gerar empregos dentro do país exportador. A partir de 2015, a balança comercial da Guatemala teve um saldo comercial negativo de 5,6 bilhões de dólares na importação líquida, em comparação com sua balança comercial em 1995, quando eles ainda tinham um saldo comercial negativo de 772 milhões de importação líquida. Exportação. Em 2015, a Guatemala exportou 11,8 bilhões de dólares, tornando-se o 80º maior exportador do mundo. Durante os últimos 5 anos, as exportações da Guatemala cresceram a uma taxa anualizada de 5%, a partir de 9,2 bilhões de dólares em 2010 para 11,8 bilhões de dólares em 2015. As exportações mais recentes são lideradas por bananas, que representam 8,6% das exportações totais da Guatemala, seguido pelo açúcar bruto, que corresponde a 8,5%. Importação. Em 2015, a Guatemala importou 17,4 bilhões de dólares, tornando-se o 78º maior importador do mundo. Durante os últimos 5 anos, as importações da Guatemala cresceram a uma taxa anualizada de 4,9%, a partir de 13,8 bilhões de dólares em 2010 para 16,5 bilhões de dólares em julho de 2015. As exportações mais recentes são lideradas por petrolíferos refinados,
que representam 11% das importações totais da Guatemala, seguido por carros, que representam 3,3%. Boa tarde, galera. Vou falar sobre a dívida pública com o percentual aí em relação ao PIB. Para começar, o que é a dívida pública, né? O governo tem receitas e tem os gastos. A receita é adquirida através dos impostos. Os gastos são os recursos utilizados com saúde, educação, aposentadoria, pensões, salários, servidores públicos, etc. E quando acontece do governo gastar mais do que arrecada, ele tem que cobrir esse buraco através de empréstimos. Isso aí gera dívida. E a Guatemala, por exemplo, o PIB dela vem aumentando nesses últimos anos, o que serve para diminuir essa dívida. E conforme os anos passam, né? E como mostra o gráfico aí, que vem diminuindo bastante a dívida pública, né? Não tanto assim, mas vem diminuindo. Embora o saldo da sua balança comercial continue a aparecer valores percentuais negativos, o que é normal, uma vez que a dívida pública continua a existir. Created using Powtoon.